Olá, boa noite, colega médico, tudo bem? A gente pode também já ir dando aviãozinho, chamando outros colegas médicos para participar dessa live. Assim a gente vai começar a live o quanto antes, deixa o pessoal começar a entrar aí. Pode dar coraçãozinho também, que o Instagram começa a distribuir para mais colegas. E aí a gente vai enchendo essa live para ela ficar interessante aqui para todo mundo, né? Hoje a gente vai falar sobre como cobrar, né? Se você tem dificuldade para cobrar, como que a gente pode fazer para cobrar honorários médicos de forma correta. Isso, muito bem. Obrigada pelos coraçõezinhos aí. Boa noite, Mariana. Boa noite, Cris. Boa noite, doutora Suelen Bandeira. Boa noite, Sandra. Sejam bem-vindos. Norte Medical Laser. Muito bem, colegas. Olha, eu vejo que existe uma dificuldade muito grande de nós médicos, também é uma dificuldade minha, foi por muito tempo e às vezes ainda de cobrar os nossos honorários de forma correta, né? Então, por isso eu quis fazer essa live hoje, trazer esse assunto aqui pra gente discutir, pra gente debater. E foi muito interessante, porque ontem, inclusive, eu fiz uma live muito legal, quem não assistiu pode assistir lá com a doutora Daniele Godin, na nossa série de carreiras que podem nos inspirar, né? E aí, nessa live de ontem, a doutora Daniele, ela comentou, inclusive, que ela tem essa dificuldade de cobrar, ela tem essa dificuldade de ela passar o preço para o paciente. E aí me deu vontade de falar sobre isso um pouco hoje aqui com vocês. E eu vejo que é uma dificuldade de muitos colegas, né? Eu tenho vários amigos, eu falo muito da minha área porque a maioria das pessoas com que eu convivo hoje são da minha área, né? Eu tenho vários colegas cirurgiões plásticos que tem uma outra pessoa que acaba passando os valores. Tenho outros colegas obstetras ginecologistas que também tem uma outra pessoa da sua confiança que acaba passando os valores. E isso é muito legal, isso é muito bom quando você tem essa possibilidade de ter alguém de sua confiança que passa os valores para o paciente, de ter alguém da sua confiança que consiga fazer essa negociação, ou de você ter treinado alguém que esteja apto para fazer isso. Mas o fato é que a maioria das pessoas não tem. A maioria dos colegas não tem essa pessoa que consegue realmente negociar. Porque não é simplesmente uma secretária passar o preço para o paciente. Ela precisa realmente estar apta para fechar uma venda naquele momento. Ela precisa estar apta para não só passar o preço, mas também para finalizar o procedimento com esse paciente, né, ao qual ela está passando o preço. E a pergunta é, será que todo mundo que é secretário tem esse treinamento? Com certeza não. Então, voltando para o que eu estava falando, nós médicos temos muita dificuldade de cobrar de pacientes. E aí exatamente a gente vai falar sobre isso hoje, o porquê que nós médicos temos essa dificuldade. Por que isso ficou tão difícil para a gente cobrar do paciente, passar valores, qual que é a nossa dificuldade, como que a gente pode melhorar e trabalhar essa dificuldade dentro de nós mesmos, né? Bom, o fato é que a gente não foi treinado para cobrar, a gente foi treinado para ser médico. Durante toda uma faculdade de 6 anos, a gente aprende ali anatomia, a gente aprende fisiologia, a gente aprende propedêutica, a gente passa por todas as cadeiras de medicina, onde cada uma vai falar sobre o ser humano como um todo, uma visão geral do ser humano, uma visão geral da doença, a visão da patologia, a visão da cura. Você vai passar por todas as cadeiras da medicina e em momento algum vai ter nenhuma cadeira que vai falar sobre gestão, que vai falar sobre finanças, que vai te ensinar a cobrar. Né? Em momento algum você é treinado na faculdade para dizer, ok, agora depois que você se forma, você precisa ter pacientes. E esses pacientes vão pagar de alguma forma para você. E todos os pacientes pagam, gente. Mesmo quem trabalha com o SUS, todos os pacientes pagam de alguma forma. Sejam através dos seus impostos, sejam através de planos de saúde, porque eles pagam os planos e você é um intermediário entre ele e o plano. O plano é intermediário entre você e ele. Você recebe através do plano, mas quem está pagando é o paciente, sim. E principalmente aqueles onde a gente está recebendo particular. Mas o fato é que todos os pacientes pagam de alguma forma. Então, nós recebemos, precisamos receber.
Por mais sacerdócio que seja nessa nossa profissão, por mais que a gente ame fazer o que a gente faz, por mais que a gente esteja ali, sim, nos doando para os nossos pacientes da melhor forma possível, mas a gente tem que entender que essa é a nossa profissão e é dela, e é justamente porque a gente passa tanto tempo se dedicando exclusivamente a ela, que é dela que a gente tem que tirar o nosso sustento, da nossa família, colocar comida na nossa mesa, fazer, inclusive até mesmo gerar experiências melhores para os nossos pacientes. É através da cobrança de consultas e de procedimentos que a gente consegue dar um espaço melhor para o nosso paciente, que a gente consegue reformar o consultório, que a gente consegue manter os aluguéis do consultório, os funcionários, enfim. Então, é através da cobrança da consulta ou do procedimento que a gente consegue não só dar um melhor atendimento até o próprio paciente, como também nos manter como seres humanos que somos e que precisamos, no mundo capitalista, também sobreviver, né? E eu vejo que, na verdade, a maioria dos médicos não consegue enxergar isso. Ou se consegue enxergar, acaba não conseguindo tirar essa capa da medicina que foi arraigada tanto durante a faculdade. E dá a sensação de que trabalhar por planos de saúde é mais confortável. Por que para muitos médicos é mais confortável trabalhar por plano de saúde? Primeiro, porque o plano de saúde gera paciente para eles. Segundo, porque ele não precisa cobrar deste paciente. O próprio plano de saúde vai pagar diretamente na sua conta no final do mês. Então, isso se torna confortável. Você fica numa zona de conforto. No entanto, muitas vezes, e alguns planos pagam valores tão vis que não tem condições de você fazer uma consulta de boa qualidade com o tempo necessário para que você realmente tivesse uma lucratividade que fosse razoável, tá? E isso acontece muitas vezes. E como eu estava falando, a faculdade não prepara a gente, não prepara o médico para cobrar depois que você sai da faculdade. Ele não prepara você para ser um empresário. Ele não prepara você para ter uma mentalidade de que você vai ter que ter funcionários, de que você vai ter que alugar um espaço ou comprar um espaço, que você vai ter que reformar esse espaço e transformar num consultório, que você vai ter que, neste consultório, pagar impostos, ter licenças para funcionar, né? Então, nada disso durante a faculdade é dito para nós. No entanto, a gente sai da faculdade ou da residência, logo após a residência, e a gente é jogado no mercado de trabalho e a gente tem que aprender isso a duras penas, normalmente errando e acertando. E foi assim que eu, pelo menos, acabei chegando até aqui. Não tinha na minha época, não teve quando eu me formei, quando eu terminei minha residência, ninguém que dissesse, olha, Janete, agora você vai montar uma empresa, agora você vai fazer isso, você vai preencher essas e essas planilhas para você saber como está o seu consultório, como você vai faturar, como você vai cobrar. Eu não tive esse guia. Então eu aprendi sim, errando e errando bastante para poder chegar até aqui hoje e dizer para vocês, olha, tem que ser desta forma. Eu não tive esse mentor, né? Muitas vezes a gente acaba pedindo a opinião de um contador e, gente, como o contador erra? É impressionante como o contador erra. Eu já sofri bastante em vários momentos passados com problemas de contabilidade, até que hoje eu consegui realmente acertar numa empresa de contabilidade, que eu já estou com eles há algum tempo. Mas no início eu tive muito problema com contabilidade, porque por incrível que pareça, tem muitos contadores que estão desinformados das leis necessárias para empresas, inclusive. E como essas leis elas mudam com muita frequência, se a pessoa não está o tempo todo ligada, acaba passando muita coisa despercebido. E você acaba tendo custos com isso, pagando multas, pagando atrasos, né, de licenças ou de funcionamentos que deveriam estar de forma correta, né, deveriam ter sido pagos de forma correta. Então é exatamente isso que eu percebo. E quando a gente não tem essa noção empresarial de que a gente precisa de um espaço para trabalhar, afinal de contas a gente não vai atender na nossa casa, né? A gente precisa de um espaço para trabalhar. A gente precisa de, então, pagar um aluguel, pagar água, pagar luz, pagar telefone ou comprar um imóvel que seja, dependendo da sua escolha, né? Pagar funcionários, manter a estrutura funcionando, ter licenças e ter os impostos em dia. Quando você entende tudo isso e você coloca numa planilha,
Aí é quando você entende que, eu preciso realmente faturar dinheiro, porque senão eu não vou conseguir me manter aqui. Eu não vou conseguir manter essa estrutura. E muitos colegas que atendem apenas consultório, muitos colegas que às vezes não têm procedimentos, porque acaba que o procedimento ele acaba dando algum plus, né, nas consultas. Mas muitos colegas que vivem só de consultas, muitas vezes quebraram muitos consultórios por não saber cobrar e por não saber colocar esses custos no papel, tá? E isso é uma gestão desorganizada. Quando você tem uma gestão desorganizada, que você não consegue colocar os seus custos no papel e você não sabe, muitos colegas às vezes não sabem quanto é o seu custo fixo, muitos colegas não sabem quanto é o seu custo variável, muitos colegas não sabem precificar corretamente a sua consulta, precificar a sua hora de sala, e isso é chato, é difícil. Às vezes nem contador sabe fazer isso. Já contratei algumas empresas que não conseguiram me dar esse feedback, então eu fui atrás de outras formas. Para você ver o quanto é uma coisa que muita gente não tem essa noção, né? E o custo, o que normalmente os colegas fazem, né? Como é que os médicos costumam fazer a cobrança dos seus serviços? Eles avaliam o valor de mercado, se o fulano cobra tanto, então eu vou cobrar ao mesmo tanto, ou eu vou cobrar um pouco menos, se eu quiser ser concorrente, ou vou cobrar pouca coisa a mais, se eu achar que eu estou um pouco acima no mercado, enfim. Mas é normalmente dessa forma que eles cobram, se baseando no que o colega cobra. Só que, o que acontece? O custo do seu colega não é o mesmo custo seu. A quantidade de funcionários que o seu colega tem, de repente tem a mesma quantidade que você tem. O espaço que o seu colega está, de repente não é o mesmo que você paga no seu espaço. E se você cobrar a mesma coisa que ele cobra, e você tiver um custo muito maior que eles, o que vai acontecer? Muito provavelmente um prejuízo, que você às vezes nem vai avaliar, você nem vai ver. E aí aquele prejuízo, ele consumindo o teu dinheiro devagar, dia a dia, ele pode sim levar a uma falência. Mas médico não tem falência. Gente, médico tem falência sim. Só que o que acontece normalmente quando o médico ele tem uma falência no consultório? Ele parte para os plantões. Eu tenho certeza que vocês já viram isso muito acontecer com algumas especialidades. Eu vou citar uma delas, pediatria. Pediatria, muitas vezes é difícil manter um consultório com apenas consultas de convênio. Por quê? Elas não fazem normalmente procedimento. E dependendo da estrutura que se tem, e o tempo de uma consulta de uma pediatra é demorado, porque ela precisa fazer toda uma puericultura na criança, e às vezes a mãe quer conversar, né, quer contar o que a criança, desde que acordou, os espirros que deu ao longo do dia todo, é ou não é? Né? Então as consultas são demoradas e aí ela ganha aquele valorzinho ali do plano de saúde, 50, 60 reais, que é o que cai efetivamente na conta, tirando todos os impostos e tudo mais, e acaba quebrando, acaba não conseguindo manter os custos do consultório, porque não consegue cobrar o valor correto da sua consulta, né? Quem já viu isso acontecer aqui, dá um ok, dá um legalzinho aí para saber se vocês concordam com o que eu estou falando. Isso acontece em algumas especialidades, sim, principalmente em especialidades somente clínicas, né? E aí é aquela coisa, eu vou cobrar o que o colega está cobrando, mas aí o seu custo é muito mais alto. Você quer ir para um prédio chique, que tenha um consultório adequado, e não tem nada de errado com isso, de você querer ir para um prédio de boa qualidade, de você querer um consultório bem confortável, mas você tem que entender que se você vai para um prédio de primeira qualidade, num bairro nobre, que vai ter um condomínio mais caro, que vai ter um aluguel mais caro, e que você vai continuar cobrando apenas por planos de saúde, ou tendo uma consulta no valor muito baixo, os seus custos, em algum momento, eles vão acabar comendo o teu dinheiro, né? E aí você não consegue ter a lucratividade que você achava que você iria ter. Porque às vezes os colegas, eles pensam em crescimento assim, se eu for para um local mais bonito, se eu for para um local maior, se eu for para um local mais chique, eu vou crescer. Você vai crescer se você aumentar o valor da sua consulta. Você vai crescer se você parar de trabalhar pelo plano de saúde o tempo, né, 100% do seu tempo. Porque se você continuar num consultório mais modesto, o mesmo que você vai fazer num consultório que vai ser mais caro para você, obviamente que você vai quebrar, isso é lógico, assim como 2 e 2 são 4. Mas infelizmente muitos colegas pensam assim, né? Isso não é difícil da gente encontrar. E aí, quando você vai avaliar, obviamente, como eu falei, todo o preço do seu serviço, você tem que avaliar, assim, todos os custos no primeiro momento,
Você tem que avaliar os seus custos fixos como todos, quanto que você paga de água, de luz, de telefone, do imóvel, dos funcionários, os seus impostos, as taxas de cartão. Se você atende por consulta particulares e você aceita cartão, você tem que colocar nos seus custos a taxa de cartão, gente. Muita gente não releva isso, né? Não leva isso em consideração. A taxa de cartão é importante você colocar. E se você faz antecipação, você precisa também colocar a taxa de antecipação nesse custo que vai ser o valor da tua consulta, né? E, obviamente, também tem que colocar o custo da nota fiscal, porque você tem que emitir nota fiscal. Então, tudo isso tem que gerar um custo, e esse custo não é você quem paga, esse custo quem paga é o seu paciente, é ele que está procurando o seu serviço, né? Então, é ele que tem que, obviamente, pagar este valor, tá? Então, vamos tirar da cabeça aquela história de, se o fulano cobra tanto, eu vou cobrar tanto também, porque os seus custos não são iguais aos custos do fulano. E a outra coisa também que, hoje em dia, a mentalidade moderna, ela está mudando em relação a isso, que não é só baseado em custos que hoje a gente precifica determinados serviços. Também estão baseados na experiência que você vai dar para o seu paciente. Então, você não pode cobrar exatamente o mesmo valor de um outro colega que atende um paciente em 10 minutos. Se você consegue oferecer realmente um valor diferenciado, e aí agora a gente não está falando de valor relacionado a preço, mas sim de um valor de experiência. Se você consegue dar um valor de experiência muito maior, o paciente ele consegue entender esse valor, ele consegue tangibilizar esse valor e, obviamente, por isso você consegue sim cobrar mais caro. Se você consegue causar uma experiência impactante, diferenciada no seu paciente, não tenha dúvida que ele vai enxergar esse valor. E aí você consegue sim cobrar um pouco mais caro do que a média de mercado, por exemplo, tá? Então, o que eu entendo? Que sim, nós médicos temos sempre esse lado social, esse lado de dificuldade de conseguir cobrar, porque a gente sempre quer, obviamente, ajudar o paciente, eu não tenho a menor dúvida disso, né? E talvez até mesmo por isso a gente tenha essa dificuldade tão grande de conseguir, na hora da negociação, não negociar, não dar um desconto, não. A gente tem essa dificuldade. Eu já tive muito essa dificuldade. E uma das dicas para você passar por essa dificuldade é você ter a certeza de quanto é o seu custo. Quando você tem a certeza de quanto é o seu custo, isso fica para você um pouco mais palpável para você conseguir dizer um não para o paciente, para você não amolecer tanto o seu coração. E não que não deva amolecer, né? A gente tem sempre que dosar isso aí, mas o que eu quero dizer é que sempre que você tem uma noção correta dos seus custos, você sabe exatamente o quanto você precisa ganhar de cada paciente para que isso cubra os seus custos. E quando eu falo os seus custos, é o custo como um todo, inclusive o custo que está envolvido no próprio situação do paciente. E normalmente, por exemplo, quando você vai operar um paciente, aí eu vou falar agora um pouco de cirurgia plástica. Quando a gente vai operar um paciente, a gente cobra uma primeira consulta e depois você cobra a cirurgia, depois esse paciente vai ficar voltando com você, não só nos primeiros retornos, que ele vai vir vários retornos de pós-operatório, né, ali 4, 5 retornos, e muito provavelmente esse paciente vem até um ano depois, sem retorno nenhum pago, muitas vezes, né? Então, isso precisa estar embutido, sim, no valor da sua cirurgia ou precisa estar embutido no valor da sua consulta inicial. Esses retornos recorrentes que virão depois, os curativos que serão feitos depois. E, normalmente, a maioria dos pacientes não consegue enxergar isso. É por isso que algumas vezes a cirurgia plástica acaba se tornando cara, dependendo de como você trabalha, da forma como você trabalha, mas esses custos precisam ser embutidos. A gente não vai longe, por exemplo, quem trabalha com toxina botulínica, da mesma forma. Quando você faz uma toxina botulínica, você precisa também colocar no custo dessa toxina o retorno desse paciente, que vai te consumir uma hora a mais, algumas horas a mais de trabalho, né? Então, você vai avaliar novamente esse paciente, você vai atender novamente esse paciente, talvez até que você tenha que fazer uma reaplicação para complementação de dose. Então, isso tem que estar embutido no valor do serviço que você está prestando. Então, essas coisas a gente precisa avaliar. Da mesma forma, quando você vai cobrar uma consulta particular, precisa estar muito claro para o paciente que o retorno que ele tem em direito, por exemplo, ele é um retorno de direito.
Porque às vezes os pacientes eles querem fazer uma consulta particular, isso é muito comum com nutricionistas, com nutrólogos, por exemplo. Querem fazer uma consulta particular e acham que todas as vezes que ele voltar, ele não precisa pagar mais nada. E não é assim. Então, isso precisa estar muito claro para o paciente, para que não haja nenhuma frustração, obviamente, de ambas as partes, quando você vai fazer a cobrança do valor da sua consulta, tá? Mas, quando você tem realmente esses custos muito bem estruturados na sua planilha, quando você tem esses custos muito bem palpáveis e sempre à sua mão, e lembre-se que os custos mudam, tá, gente? Os custos mudam sempre. Então, não adianta você ter o custo de janeiro, sendo que a gente já está agora em junho e provavelmente a sua luz aumentou ou não, né? Não sei, nessa situação de pandemia. Provavelmente você pode até ter agora um custo um pouco menor, não sei, de repente alguns colegas até demitiram alguns funcionários, a gente sabe disso. Então, isso pode ser modificado, sim, em algum momento. A outra coisa que a gente tem sempre que avaliar, quando a gente vai fazer cobranças de consulta, por exemplo, é como está o seu tempo. Então, se você já tem hoje uma agenda lotada, se você já tem hoje uma quantidade de pacientes que te permita você ficar mais tranquila aí pelos próximos 10, 15 dias para frente, então você já fica mais confortável de até aumentar um pouco o valor da sua consulta. Janete, mas isso é viável nesse momento? Eu não estou falando do momento atual especificamente, não estou falando de aumentar consulta nesse momento. Estou falando que quando você tem uma estratégia mais confortável, onde você já está com uma agenda lotada, que você já quase não tem mais tempo para atender pacientes, e que você tem ali uma folga de mais umas 2 semanas para frente, com uma agenda cheia, significa dizer que você já consegue aumentar um pouco o seu valor, tá? Porque você também precisa ter qualidade de vida. Não adianta a gente fica meio frustrado. Eu fico frustrada quando eu não consigo atender meus pacientes, porque os pacientes começam a ligar e querem vaga e não tem vaga, e isso me frustra, isso me dá uma angústia. Não sei se isso acontece com vocês, mas isso me dá uma angústia. Eu fico angustiada quando eu tenho muita agenda para frente ainda, porque os pacientes começam... Agora os pacientes descobriram o nosso Instagram, né? E aí eles entram em contato, ai doutora, eu tentei ligar e não tinha vaga, eu tentei ir com você e não tem vaga. E isso acaba sendo até angustiante para nós médicos também. E qual é a melhor forma de você, de certa forma, peneirar isso? É você melhorando os seus valores, porque dessa forma você vai acabar selecionando aqueles pacientes que realmente querem ou podem estar com você. E com isso você vai conseguir uma tranquilidade até mental maior e também de qualidade de vida, de você não ter que ficar trabalhando até muito tarde para você conseguir atender a demanda de pacientes que está te procurando. Eu lembro algumas vezes eu tive que ir nesse médico, é um ortopedista, e ele atendia até 11 da noite, eu tive que levar o meu filhinho, e ele atendia até 11 da noite, muitas noites, e começava cedo, 7 horas da manhã, ele tinha uma demanda enorme de pacientes. E eu ficava me perguntando, meu Deus, eu achava, né, como paciente, legal, ótimo, ok. Mas como médica, eu via a vida dele, eu dizia assim, meu Deus, esse homem não tem vida, né? Trabalhava sábado, domingo, feriado, dia santo, de 7 da manhã às 11 da noite. A custo de quê, né? Já não era uma pessoa que estava começando, uma pessoa já bem mais evoluída na sua profissão, com uma carreira muito bem estabilizada e completamente dependente da medicina 100%. E sem qualidade de vida. E eu lembro que uma vez eu fui nesse consultório e foi um dia que choveu muito na minha cidade, foi um dia que choveu bastante. E a gente chegou lá, era umas 7 da noite. Já chegamos tarde, né? 7 da noite, chegamos lá, eu, meu marido e o bebê. E nesse dia especificamente não tinha ninguém quase no saguão, assim, na recepção onde ele atuava, onde ele tinha o consultório. E eu achei bem estranho, eu falei, nossa, não tem ninguém, era por causa da chuva. Né? Apesar do prédio ter estacionamento, mas quando chovia muito, muita gente não sai de casa, né? Eu falei, maravilha, então hoje a gente vai ser atendido rápido. E a esposa deste médico era a secretária, né? Ajudava ele no consultório. Ela falou assim, inclusive hoje eu vou até ganhar um jantar. Depois de tantos anos, a gente vai sair depois para jantar. E eu falei, olha só, né? Assim, o que é uma coisa tão simples, um sair para jantar se torna um evento tão grande, porque eles quase não saíam para jantar. Porque ele quase não tinha tempo para isso. Então, a gente tem que sim, na nossa vida médica, nos preocupar também com o nosso bem-estar. E o fato de saber cobrar honorários tem muito a ver com o seu bem-estar.
Porque se você não cobra de forma correta e você fica trabalhando dessa forma para conseguir, não sei se necessariamente para cobrir custos, eu não sei se era uma missão de vida, eu não sei exatamente as escolhas de cada um. Mas aquilo me chamou a atenção, né? Da pessoa trabalhar tanto, de 7 às 11 da noite, sábado, domingo, eu sei também que ele trabalhava, para compensar o quê? Né? Aí daqui a pouco não aproveita a vida, a esposa estava ali triste porque estava indo... Triste não, naquele momento ela estava feliz porque ela estava saindo para jantar. Mas quantas outras vezes deve ter ficado triste esperando e não conseguia sair com o marido, né? E passar um final de semana agradável, enfim. Mas o fato é que a gente precisa ter, sim, essa noção. E ontem, conversando com a doutora Daniele, isso me veio à lembrança, essa situação de que para nós é difícil realmente cobrar. E que a gente precisa, assim, abrir essa nossa mentalidade, que a gente precisa, assim, abrir a nossa mentalidade para entender que cobrar faz parte da nossa profissão. Que nós somos médicos e que essa é a nossa profissão. E ser profissional também é receber por isso. E que ser profissional também é receber de forma adequada pelos nossos serviços. E quanto mais especializado formos e quanto mais estudar a gente estuda, mais a gente tem que entender o nosso valor. Então, o seu valor, ele não está fixado no preço do colega do lado. Lógico que você tem que ter uma noção do mercado e não pode fugir muito, nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Mas não tem que ser exatamente igual. Ele cobra uma consulta de 150, eu vou cobrar 150. Não é assim. Ele cobra uma consulta de 600 reais, eu vou cobrar 600 reais. Não. Cada um vai ter a sua realidade, mas obviamente você vai ter que avaliar os seus custos e também você vai ter que avaliar o que você entrega, associado com toda a bagagem que você tem, né? Com toda a expertise que você tem, os anos que você estudou, as dores que você passou, porque só você consegue realmente saber isso. Só você, no seu íntimo, consegue saber tudo que você passou para chegar até esse momento. E cada um tem uma história diferente. Então, eu não posso cobrar exatamente igual ao colega. A minha história é completamente diferente da dele, né? Então, por mais que exista, assim, um valor de mercado, mas tem que haver uma avaliação mais racional. E não essa avaliação no achismo. Eu acho que a consulta pode valer 300 reais. Eu acho que eu posso cobrar 200 reais da minha consulta. No mínimo, você tem que entender os seus custos para você saber se você não está tendo prejuízo cobrando o valor dessa consulta. No mínimo isso. E aí depois você acrescenta tudo isso que eu falei, que são exatamente o valor que você dá para as noites de sono que você perdeu, o valor que você dá para o tempo que você estudou, né? E também o valor de mercado onde você está inserido naquele momento, tá bom? Hoje era isso que eu queria deixar aqui de recadinho para vocês. Amanhã a gente vai ter uma live super especial também dessa série O Sucesso Deixa Rastros, com o Dr. Eliseu Lavor, que também é um cirurgião plástico que eu tenho uma estima muito grande, uma carreira de sucesso, trabalhando em 2 estados. Então a gente vai trazer ele amanhã aqui às 21 horas para a gente conversar, tá bom? Eu aguardo vocês então amanhã à noite. Boa noite para vocês.